Olá, boa noite. Boa noite. Os dois lados da moeda. A abertura do mercado norte-americano para a carne brasileira deixa produtores gaúchos otimistas, mas deve elevar preços internos. Enquanto o comércio amarga prejuízos com a perda de renda dos consumidores, prestadores de serviço comemoram aumento de demanda por consertos e reparos. Construção de 2 novas plataformas de petróleo da Petrobras deve gerar mais de 4 mil empregos em Rio Grande. Setor de telefonia lidera ranking de reclamações do Procon da capital pela primeira vez desde 2008. Solidariedade na mesa. Campanha Prato Cheio começa a arrecadação de alimentos no estado para o programa Mesa Brasil. Na série sobre turismo de saúde, os hospitais de Porto Alegre que são referência nacional em neurocirurgia. E uma forma diferente e bem-humorada para ensinar a língua portuguesa aos estrangeiros. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A abertura do mercado norte-americano para a carne brasileira, anunciada esta semana, deixou os pecuaristas gaúchos animados com a possibilidade de aumentar as vendas e também a renda. Mas os frigoríficos alertam que o incremento do comércio externo pode ter consequências desagradáveis para o consumidor local. Se a produção não for suficiente para atender à demanda, o preço da carne pode subir nos açougues e supermercados. No campo, o clima é de otimismo. A comercialização de carne bovina in natura para os Estados Unidos pode chegar a 100 mil toneladas em 5 anos. A liberação em estudo é para as carnes de dianteira, que são os cortes de segunda, mais baratos, e não para cortes nobres. Mas o maior ganho não deve ser com a exportação para os Estados Unidos. A possível liberação dos americanos, de certa forma, credencia a segurança sanitária da carne brasileira para outros mercados, como México, América Central e Europa. Isso vai viabilizar outros negócios, isso vai possibilitar a médio prazo, talvez uma remuneração melhor pela carne brasileira. Nós da Angus queremos entrar com carne diferenciada, os nossos frigoríficos conveniados têm interesse de entrar naquele mercado. Para o mercado interno, o clima é de expectativa. O consumidor já está pagando há alguns meses bem mais para colocar carne na mesa, o que inclusive motiva a mudança de hábitos. O pessoal está procurando mais um frango, uma carne suína que não subiu, né? Tem que diminuir, comer menos. A gente está comendo mais galinha agora do que carne mesmo. Em 60 dias, uma comissão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vem ao Brasil para avaliar desde os programas de sanidade animal até fazer auditorias nos frigoríficos dos 13 estados e do Distrito Federal que poderão se habilitar à exportação. Aqui no Rio Grande do Sul, dos 336 frigoríficos, somente 4 terão essa possibilidade. Hoje, o Rio Grande do Sul só exporta 3% da sua produção e ainda assim falta carne no mercado gaúcho. A demanda dos frigoríficos seria de 180 mil cabeças de gado por mês, mas o abate atual é de 120 mil. Por isso, o Sindicato das Indústrias de Carnes alerta que o preço, que já está alto, pode aumentar no médio prazo por conta do clima de otimismo. Quando nós começarmos a vender cortes nobres para o Canadá e para o México, aí sim a carne vai ser muito valorizada. O que o consumidor hoje tem que ter a preocupação é que, com essa euforia do produtor, de que as empresas vão ganhar muito dinheiro com essa exportação, o que não é verdade, agora, a curto prazo, é que o boi vai subir. E isso é uma roda. O diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da URGS aposta em reflexos a médio e longo prazos, dependendo do possível aumento das exportações de carne bovina e das mudanças no mercado interno. Se houver uma dificuldade, ou mesmo se os preços pagos no mercado internacional não forem tão atraentes assim, vai haver um reforço, né, do atendimento ao mercado interno. O que se diz a priori é que num primeiro momento não vai haver concorrência com o mercado internacional, porque os cortes serão distintos. E a economia da Zona Sul do estado ganhou um novo fôlego. A Petrobras confirmou hoje a construção de 2 novas plataformas de petróleo em Rio Grande, numa parceria com a construtora QGI.
Após 5 meses de impasse, as duas empresas chegaram a um acordo para dar início ao projeto, orçado em R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais. A previsão é de que as plataformas P75 e P77 gerem mais de 4 mil empregos diretos e indiretos. Nós conversamos há pouco por telefone com o prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer. Ele foi ao Rio de Janeiro acompanhar as negociações e fala sobre os impactos que a obra terá no município. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os telespectadores. Eu gostaria de saber, prefeito, quais são os benefícios esperados para Rio Grande agora que foi confirmada a construção de mais essas duas plataformas de petróleo da Petrobras na cidade? Os benefícios eles são diretos, principalmente pela geração de 2.500 empregos diretos e em torno de 2.000 a 2.500 empregos indiretos. Isso no setor da indústria de óleo e gás, fora nas outras áreas de atividade econômica. Então, ficamos muito felizes porque isso vai fortalecer a economia da cidade e da região. Tem uma previsão de início desse projeto? Nós acreditamos que em torno de 30 dias, 40 dias é o tempo que o estaleiro precisa para ele estar operando já com o volume de contratação necessário para o início de obras. Então, esse é o prazo que nós estamos estimando. E essas vagas que vão ser criadas com as duas plataformas, elas suprem a carência de vagas para os metalúrgicos que estavam desempregados em função de algumas demissões decorrentes da própria Operação Lava Jato? Eu diria que, se não suprir, ela praticamente ela chega próximo de suprir a demanda, né? Então, nós temos que comemorar essas oportunidades e sabendo que mesmo o estaleiro Ecovix vem trabalhando com aumento de produtividade, que é o ERG 1 e ERG 2, e agora somando com a QGI em operação e também o EBR em São José do Norte, isso fortalece a indústria naval da região. Prefeito Alexandre Lindenmeyer, prefeito de Rio Grande, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Segunda Edição. Um abraço para ti, Dalva, e para todos os telespectadores. A distribuição dos recursos dos royalties de petróleo é a principal bandeira do novo presidente da FAMURS, que tomou posse hoje em Porto Alegre. Luiz Carlos Folador assume o cargo de presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul para o biênio 2015-2016, no lugar de Sérgio Menegas. Folador, de 47 anos, é prefeito de Candiota, reeleito pelo Partido dos Trabalhadores. Ele foi vereador por 2 mandatos e também atuou em Brasília, no Ministério da Agricultura. O tempo muda nesta sexta-feira. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva na maior parte do estado. Em Porto Alegre, a chance de chuva é maior durante a manhã, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Mesma temperatura que vai fazer em Guaíba, onde o tempo melhora no fim do dia. Em Tramandaí, pode chover a qualquer hora, mas o sol também aparece, máxima de 21 graus. Veja ainda nesta edição. Estrangeiros que vêm ao Rio Grande do Sul conhecem uma forma diferente e bem-humorada de aprender português. E assista logo após o intervalo. Enquanto o comércio sofre os efeitos da crise econômica, serviços de consertos e reparos têm aumento na demanda. E na série Turismo de Saúde, a neurocirurgia gaúcha, que ganha destaque nacional. Já, já. Sexta-feira com predomínio de tempo instável no norte gaúcho. A nebulosidade só diminui à noite. Em Caxias do Sul, o dia vai intercalar períodos de sol entre nuvens com pancadas de chuva, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Em Passo Fundo, as temperaturas variam de 13 a 19 graus. Deve chover principalmente pela manhã. Em Cruz Alta, dia de sol com muitas nuvens. Os termômetros podem atingir 20 graus.
A crise econômica levou à diminuição da procura por produtos dos setores industriais. A produção de bens de consumo semiduráveis e não duráveis encolheu 6,8% de janeiro a abril, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do IBGE. O motivo pode ter uma explicação simples. Em vez de jogar fora o produto que estragou, as famílias estão recorrendo a uma alternativa mais em conta. Se não dá para comprar um sapato novo, o jeito é consertar. Vale a pena porque se o material for bom, vale a pena. Né? Então, e o preço aqui é rápido, né? Calçados, bolsas, cintos. Nessa sapataria, são feitos cerca de 300 reparos por semana. Queria que aumentasse. Precisou colocar mais funcionários. A procura por consertos está bem grande. O pessoal está arrumando os calçados. O inverno tem uma demanda boa para sapateiros, para essa categoria de sapatarias. E também devido à crise, as pessoas estão arrumando mais os calçados, né? Não estão para economizar e tal. Segundo economistas, a procura por esse tipo de serviço é reflexo da crise financeira, já que a inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, teve aceleração entre maio e junho. O IPCA mede justamente o comportamento de uma cesta de consumo para famílias que ganham até 30 salários mínimos. Nessa cesta tem lá itens de habitação, transporte, higiene e limpeza, medicamentos, automóveis, enfim, é uma cesta de consumo mesmo. À medida em que os preços dessa cesta de consumo vão subindo, ela vai se refletindo no IPCA. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as vendas no varejo em abril deste ano caíram 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado, o pior resultado para o mês desde 2003. Conforme o IBGE, até abril deste ano, o setor de eletrodomésticos foi o que apresentou o pior desempenho. As vendas caíram 16%. Mas se por um lado as vendas caem, por outro os consertos aumentam. É o que o Ricardo tem notado na empresa dele. É isso, Ricardo? De uma certa maneira, sim. Algumas linhas de produtos teve um aumento. Por exemplo, a linha de áudio teve um aumento significativo, principalmente nos produtos mais tops, os mais caros, né? Ao invés de comprar, aproveitar o que já está no armário. A dica é pesquisar e administrar as contas. Tentar levar tudo na ponta do lápis, quer dizer, tudo que tu puder retardar de consumo supérfluo, tudo que tu puder consertar, é sempre bom analisar o custo-benefício, quer dizer, quanto custa os serviços, quanto custa cada coisa. E a telefonia celular e fixa lidera as reclamações no Procon de Porto Alegre. Desde o início de 2015, 1 em cada 3 atendimentos feitos pelo Procon envolve algum tipo de queixa contra as empresas do setor. Descontente com o serviço prestado pela operadora de telefonia fixa que contratou, o seu Leandro foi até o Procon registrar uma reclamação, depois de inúmeras tentativas junto à empresa. Eu já estou aqui, mais de 30 protocolos para resolver o problema, até agora nada. O que eles dizem? Eles dizem que vão vir em 5 dias e não vem. A conta está aqui, a conta não deixa de vir. Pela primeira vez em 7 anos de funcionamento do órgão na capital, a telefonia ultrapassou a área de produtos no ranking das reclamações. E adivinhem quem lidera as queixas no segmento produtos? Os telefones celulares. Neste primeiro semestre, o Procon Porto Alegre realizou 5.000 atendimentos presenciais. Deste total, 35% das queixas foram referentes aos serviços de telefonia fixa e móvel. As queixas mais comuns dos consumidores envolvem a situação de cobrança indevida, a falta de cobertura do sinal e a falta de informações claras em planos e contratos. O consumidor sai em dúvida o que ele contratou. Normalmente ele só descobre o que contratou quando vem a fatura, não quando vem o serviço. Porque o serviço sempre vem aquém do que se espera. Mas ele pensa que é um valor mais baixo, é um valor contratado. Nós recebemos aqui, a maior reclamação realmente é a cobrança. Primeiro, se cobra aquilo que não se contratou, é um plano que eu não pedi, é um celular que eu não solicitei e veio acompanhado com o meu telefone fixo, é um número que eu esperava que fosse me colocar à internet e eu acabei contratando um provedor. O grande número de queixas é minimizado pelo Sindtelebrasil. Em nota, a entidade informou que o setor de telecomunicações tem investido 30 bilhões de reais ao ano, especialmente em expansão de serviços e melhoria da qualidade.
Também disse que foram resolvidas 83% das reclamações apresentadas no ano passado, um índice superior ao de outros setores. O sul do estado terá uma sexta-feira de tempo instável. Em Bagé, sol entre nuvens e amanhecer com baixas temperaturas, mínima de 6 graus, e a máxima não passa dos 16. Em Pelotas, tempo encoberto com períodos de sol e chuva, mínima de 12 e máxima de 18 graus. No litoral sul, sexta-feira de céu totalmente encoberto em algumas regiões. Em Rio Grande, sol com pancadas de chuva. À noite, tempo firme. A máxima chega aos 17 graus. Começou hoje em todo o estado mais uma edição da campanha de arrecadação de alimentos Prato Cheio. Até 31 de julho, todas as doações serão repassadas a instituições sociais cadastradas no programa Mesa Brasil do SESC, uma ação solidária que ajuda a melhorar a vida de muita gente. A receita para esta criançada ter energia na hora de brincar e de estudar começa na cozinha. Nesta creche, no centro de Porto Alegre, o combustível dos pequenos é planejado semanalmente por uma nutricionista. Na hora de pôr o cardápio em prática, ela prioriza uma alimentação saudável e divertida. Aqueles alimentos que não são muito bem aceitos pelas crianças, a gente costuma fazer uma oficina lúdica, onde a gente faz um prato, pode ser um pratinho com carinha de fruta. No mês passado eu trabalhei o siri, a gente fez um siri com a bergamota, que é uma fruta da época, e assim a gente vai trabalhando hábitos alimentares de uma maneira que eles vão aos poucos se acostumando com os alimentos e aceitando melhor. Parte dos ingredientes é uma contribuição do Mesa Brasil do SESC, uma iniciativa que mobiliza empresas na arrecadação de alimentos não perecíveis. Em julho, o programa ganha um reforço da campanha Prato Cheio, que até o dia 31 deve mobilizar os gaúchos em uma rede de solidariedade. Segundo o coordenador do Mesa Brasil, o objetivo é arrecadar até 10,5 toneladas de alimentos. Eles serão repassados a entidades sociais cadastradas no programa. Trabalho de ações educativas muito forte, né? Que a gente trabalha a questão do reaproveitamento de alimentos, da alimentação saudável, da gestão de entidades sociais, quer dizer, todos aqueles aspectos que envolvem o bom trabalho das entidades sociais que recebem, preparam e servem esses alimentos nas suas dependências. As doações podem ser feitas em caixas identificadas com o cartaz da campanha, em unidades do SESC e instituições parceiras. Em todo o estado, serão aproximadamente 800 entidades beneficiadas. É o caso desta creche, que atende a 44 crianças de 0 a 2 anos de idade. Isso faz também com que as pessoas tenham uma consciência maior do quanto é importante não haver desperdício de alimento e o quanto é importante que se trabalhe, da mais terra infância, que é o nosso trabalho, com uma alimentação saudável, que muitas vezes envolve um custo menor e um resultado para a saúde muito maior. 4 hospitais universitários do Rio Grande do Sul vão receber cerca de 14 milhões de reais do Ministério da Saúde. Os recursos devem ser aplicados nos atendimentos realizados no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universitário de Rio Grande e também Universitário de Santa Maria. E falando em saúde, você sabia que o Rio Grande do Sul ganha destaque pelo trabalho na área de neurocirurgia? Na 4ª reportagem da série Turismo de Saúde, você vai ver que a tecnologia ajuda especialistas gaúchos a curar doenças do cérebro que até pouco tempo eram tratadas só com remédios. Iguatu, no sertão do Ceará, já foi conhecida como terra do arroz e do algodão. Entre os 100 mil habitantes, um deles é um sanfoneiro de mão cheia. Claudísio começou a tocar sanfona com 5 anos de idade. Já tocou em festas de aniversário, casamento, inauguração de loja e até em museu. Está lançando o 2º CD, mas já teve que evitar alguns shows por causa da saúde. Devido a esse problema dele, que há noites mal dormidas, a privação do sono e também a questão da iluminação piscando nos palcos, isso de algum modo estimulava o início de crises dele. Com 15 anos, Claudísio passou por uma cirurgia delicada no cérebro.
Você pode estar caminhando, mexendo no seu celular ou descendo uma escada, quando de repente, por alguns segundos, perde a consciência, sai do ar. Se isso acontece com você e prejudica a sua vida e a sua saúde, pode ser epilepsia, doença que atinge 1% da população e que tem cura aqui no Hospital da PUC, em Porto Alegre. Esses segundos de desligamento podem causar consequências sérias. As fotos mandadas por pacientes para os médicos do São Lucas mostram as queimaduras e os tombos que tiveram durante as crises. A epilepsia é uma doença causada por outra doença, como uma má formação, falta de ar ao nascer ou um tumor benigno. Algum ponto do cérebro começa a emitir mais eletricidade do que o necessário. É a epilepsia. São situações que acontecem no corpo da pessoa, perda de consciência, movimentos anormais, que ocorrem em função de um aumento súbito da eletricidade do cérebro. Então, quem tem epilepsia tem que ter alguma outra doença no seu cérebro que faz com que, naquela região onde tem a doença, aumente muito a eletricidade. Dependendo da doença que dá origem à epilepsia, ela pode ser controlada com remédios. Mas para 30% dos pacientes, só resta a cirurgia. O objetivo da cirurgia da epilepsia é retirar o foco epilético, que é a zona do cérebro que não funciona como o cérebro, que tem uma lesão ali, que essa lesão desencadeia uma atividade elétrica que se espalha para o resto do cérebro, dando uma crise epilética. Mas para fazer a cirurgia é preciso primeiro identificar onde está o foco da epilepsia, a parte do cérebro que não está realizando bem as emissões elétricas. O que só é conseguido com a ajuda de um exame chamado monitorização, que está sendo feito pelo Rodrigo, de 22 anos. O paciente fica deitado, ligado a aparelhos que realizam um eletroencefalograma, o exame que analisa a atividade elétrica do cérebro. No quarto também ficam uma câmera e um microfone, que captam todos os movimentos e falas do paciente e transmitem para a sala da monitorização. Quando a crise epilética aparece, está tudo gravado para ser analisado pelos médicos. O vídeo, ele dá a primeira manifestação clínica do paciente, ele registra, que não é vista na maioria das vezes para os seus familiares. E é ali que pode estar a solução, a indicação de onde está o foco do problema. Exatamente, é fundamental. Além de se livrarem da epilepsia, os pacientes têm outro ganho importante. Essa área do cérebro que tem uma alteração elétrica, ela é uma área que funciona mal e que, aspas, contamina, interfere com o funcionamento de áreas cerebrais normais, atrapalhando essas áreas. Então, especialmente em crianças, isso é um assunto muito sério. Nós temos um sem número de crianças aqui, um número muito grande, que ao fazerem a cirurgia da epilepsia, não apenas melhoram das crises, mas o seu desenvolvimento fica destravado. Começa a falar se não falava, começa a ter um motor muito melhor, uma parte cognitiva muito melhor. Vida que segue. No último trecho da série, você vai acompanhar uma visita especial do menino que reconquistou a possibilidade de sonhar. Você confere a íntegra do TVE Repórter sobre o turismo de saúde na página da TVE na internet. Sexta-feira de tempo instável na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece entre nuvens e tem chance de chuva isolada. A temperatura mínima é de 13 e a máxima não passa dos 20 graus. Chuva e nebulosidade também em Santa Maria, onde o dia amanhece com baixas temperaturas, mínima de 9 graus. Em Cachoeira do Sul, predomínio de céu encoberto com algumas aberturas de sol e pequena chance de chuva. O dia amanhece com 12 graus e as marcas chegam aos 20. E assista depois do intervalo uma forma diferente de ensinar a língua portuguesa para os estrangeiros que vêm ao estado. A gente volta já.
Na região oeste do estado, não deve chover nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, dia de sol e muitas nuvens. Os termômetros variam de 11 a 19 graus. Em São Borja, o céu chega a ficar nublado durante alguns períodos do dia, mas o sol aparece, máxima de 21 graus. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado, com mínima de 10 graus e máxima de 18. Existem diferentes maneiras de aprender um outro idioma, entre elas o teatro. Unir a arte ao aprendizado da língua portuguesa é o desafio dos alunos estrangeiros que fazem intercâmbio aqui no estado e que buscam conhecer a cultura brasileira. Os maneirismos de linguagem do intrincado texto de Ariano Suassuna não intimidaram o grupo de alunos do programa Português para Estrangeiros da URGS. Como trabalho de conclusão de um módulo de estudos, o grupo apresentou a peça O Santo e a Porca. E é ela que veio avisar. Ninguém desconfia, a noite é fácil. Conhecer a língua portuguesa e suas variáveis regionais foi um dos desafios propostos pela professora e pela diretora da montagem. A gente escolheu o texto porque ele tem muitas peripécias, é um texto que tem muita ação também. Então esse foi o que fez a gente falar, tá, vamos trabalhar o Santo e a Porca, né? Então, mas a gente foi vivendo no processo realmente essa dificuldade e ao mesmo tempo uma dificuldade que foi boa, que foi trazer para eles outro contexto, outro Brasil, porque eles vieram todos para cá, para o Sul. Então, de repente, trabalhar como é que se fala no Nordeste, os ditados, as expressões, foi um grande aprendizado em sala de aula. Encenar uma peça de teatro é um dos métodos do aprendizado do curso de português. Foi uma experiência muito legal. São alunos que já fizeram o curso de prática teatral 1 e aí resolveram fazer prática teatral 2. Então foi uma experiência assim, muito legal. Eles são de nível intermediário 2 avançado em português, né? Então são alunos que já praticam português há mais tempo, né? André Shen começou a estudar português em 2012, ainda na China. Em apenas 10 meses de Brasil, consegue se expressar perfeitamente bem em português. Eu comecei o contato com os brasileiros desde o terceiro semestre. Então, eu já... gradualmente, né? Eu comecei a conhecer a cultura brasileira, conhecer os jeitinhos dos brasileiros. Então, vai bem tranquilo a comunicação com os brasileiros. O programa de português para estrangeiros da URGS está disponível para os estudantes da universidade e também para estrangeiros com visto e que trabalhem no país. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações da capital e do interior do estado. Boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã.
Brasil estava numa campanha de propaganda de trazerem imigrantes europeus para o Brasil. Eles vieram porque souberam a notícia boa do Brasil, que aqui tinha lugares e espaço para eles se colocar. O meu pai veio com 7 anos para o Brasil junto com os pais dele, né? Nós fizemos de navio 34 dias com 3 crianças pequenas. E quem vinha de lá para cá sabia que nunca mais ia voltar para o seu país de origem. Então, na verdade, era uma viagem que precisava muita coragem para ser feita.